Então, valendo 2,5 pontos. Então, vamos lá. Produto, gente, mais uma vez, eu aconselho, aqui na prova, na segunda prova prática, vocês leiam o enunciado de todas as questões. Eu não sei quantas questões serão, tá? Mas ainda não preparei a prova, né? Enfim. Mas leiam o enunciado de todas as questões e comecem fazendo a que vocês acham que é a mais fácil, ok? Então, vamos supor que fosse essa, produto interno com funções, né? Então, envolve array, né, que são as listas, no caso do Python, e função, né, que é o último assunto aí que a gente viu, é o assunto dessa lista 5, né? Então, vamos lá. Pronto, escolhi aqui a questão para fazer, e a gente vai começar lendo o enunciado da questão com bastante cuidado, ok? Então, vamos lá. Começando aqui da descrição. Fazer um programa para calcular o produto interno entre dois vetores, seguindo as orientações abaixo. 2 pontos. Então, primeiro ponto. Escrever uma função para ler um vetor cujo número de elementos é passado como argumento. Segundo passo, né? No módulo principal, chamar essa função 2 vezes, gerando 2 vetores independentes. Ok. Terceiro ponto. Escrever outra função que receba como argumentos esses 2 vetores e o número indicando a quantidade de elementos que eles têm. Essa função deve retornar o produto interno entre os vetores. Por último, fazer o que seria o módulo principal, né, que é o programa que chama as funções que a gente criou, né? Então, muito bem, lemos aí a descrição e tal, depois a gente volta para ela. Temos lá o formato de entrada. No formato de entrada, nós temos o formato de entrada é um número inteiro correspondente ao número de elementos dos 2 vetores. Tá. Elementos do primeiro vetor, que são números reais, seguidos dos elementos do segundo vetor, também números reais, em coluna. Então, quando a gente lê o formato de entrada, a gente deve comparar o que a gente leu com os exemplos, com a entrada dos exemplos que a gente tiver. Pode ser um ou mais de um, né? Aqui, no caso, a gente só tem um exemplo, né? Então, quer dizer, vamos lá. O formato de entrada, um número inteiro correspondente ao número de elementos dos 2 vetores. Então, seria esse 4 aqui, ó. O número de elementos dos 2 vetores, que a gente quer calcular o produto interno, né, seria 4. Elementos do primeiro vetor, que são números reais, seguidos dos elementos do segundo vetor, também números reais, em coluna. Então, o primeiro vetor seria formado por esses números, 1, 2, 3, 4. São 4 elementos, né? E o segundo vetor seria formado pelos números 5, 6, 7 e 8. Ok? Então, é assim. São 2 vetores com 4 elementos. O primeiro vetor seria 1, 2, 3, 4. O segundo, 4, 5... Aliás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O outro vetor. Ok? Bom, o formato de saída é um número real representando o produto interno entre os 2 vetores. Não falou nada de formatação, né? Tudo bem, vamos lá. Número real representando o produto interno entre os 2 vetores. Então, o produto interno entre 1, 2, 3, 4 e
6, 7, 8, quer dizer 60, né? Como é que calcula, gente, o produto interno entre dois vetores, hein? Deixa eu ver, deixa eu abrir aqui o PowerPoint, vou inserir aqui um novo slide. Como é que é o produto interno? Produto interno, vamos supor que eu tenha aqui um vetor U, né? Então, U, ele é formado, vou colocar entre colchetes, ele é formado por U1, U2, os elementos, né? Nossa, se o U tá ficando cada vez pior, né? U3, o mais bonitinho. U4, né? Bom, e assim por diante, até o índice N, né? Vamos dizer assim, N elementos, né? E eu tenho um outro vetor, vetor V, formado aqui pelos elementos, né? É V1, V2, V3, bom, e assim por diante, até o Vn, a dimensão tem que ser igual, né, dos dois vetores. E aí eu sei que o produto interno, ele é o U1 mais V, não, U1 vezes V1, mais o 2 vezes V2, mais o 3 vezes V3, mais o 4 vezes V4, né? Ou seja, o produto interno, ele é o somatório de U índice I, né, vezes V índice I, com I variando de 1 até N. Pronto. Então, isso daqui é o produto interno entre dois vetores, né? Que é o produto interno entre dois vetores, eu tenho que saber isso, né? Então, nesse caso daqui, eu teria 1 vezes 5 mais 2 vezes 6 mais 3 vezes 7 mais 4 vezes 8. Isso daí dá 70, realmente, né? 1 vezes 5, mais 2 vezes 6, mais 3 vezes 7, mais 4 vezes 8, e dá 70. Então, é exatamente isso, né? O produto interno entre esses dois vetores dá 70, né? Então, outro conselho forte que eu dou aí para vocês, né? Tentem resolver o problema, escrever algum rabisco, algum rascunho, né? Numa folha de papel, um caderno, antes de partir para a parte de programação mesmo, né? Alguma coisa mais ou menos parecida com isso aqui que eu fiz, ok? Outro conselho que eu dou para vocês, não é? É que vocês façam o programa no Python Tutor. Eu acho mais fácil tirar erros e verificar como o programa ele está funcionando, né? No Python Tutor, ok? É o que eu estou fazendo aqui, estou abrindo o Python Tutor. E a gente pode começar esse programa. Eu ia falar pela entrada de dados, né? Mas espera lá, não é bem assim. Ele falou aqui que é modularizado, ele manda criar as funções, não é isso, gente? Então, vamos criar essas funções aí, ok? Eu vou criar as funções na ordem que elas foram apresentadas aqui, tá certo? Ó, fazer um programa para calcular o produto interno entre dois vetores, seguindo as orientações abaixo. Então, vamos lá. Escrever uma função para ler um vetor cujo número de elementos é passado como argumento.
função para ler um vetor, o número de elementos é passado como argumento. Vamos tentar fazer essa função aqui no Python Tutor, né? Tá, como é que cria uma função, gente? Bom, eu primeiro vou escrever o cabeçalho da função. E no cabeçalho da função, a primeira palavra-chave que aparece é a palavra def, D-E-F, definition function, definir a função, espaço. Agora eu vou criar um nome para essa função, não é? É uma função para fazer o quê mesmo? Deixa eu ver. Teve uma função para ler um vetor. Então, eu vou chamar essa função de ler vetor. Pronto, tudo junto, tá, gente? Sem espaço. Um nome bom, um nome bonito, né? Um nome legal. Ler vetor, beleza. Aí abre parênteses e aí tem os argumentos dessa função. O que é que essa função vai receber de fora dela, né? Então, o enunciado diz que é para escrever uma função para ler um vetor cujo número de elementos é passado como argumento. Ou seja, n, onde n é o número de elementos, ok? De alguma forma, essa função vai receber esse valor de n, tá? Então, dois pontos, enter, ele já colocou a indentação, né? Já colocou aqui, ó, o tab, e agora vamos escrever o corpo da função, quer dizer, conhecido n, a gente vai ter que retornar um vetor, né? Vai ter que ler um vetor. Bom, eu vou ler esse vetor em uma lista, né, gente? Uma lista com n elementos. Então, inicialmente, eu tenho que criar essa lista com n elementos nulos. Ou então eu crio ela vazia e vou concatenando elementos, né? Eu vou fazer assim, ó. V, que é o vetor, recebe, entre colchetes, o zero, vezes n. Pronto, eu criei aqui, ó, um vetor, uma lista, né? V, com n zeros. Vou fazer uma estrutura de repetição, for, i, in, range, n, dois pontos, enter, onde i vai variar de 0 até n menos 1, né, incluindo n menos 1, de 1 em 1, ok? Totalizando n elementos. Tá. Aí eu tenho que ler, e são reais, né, esses elementos, né? Ele fala aqui, ó, no formato de entrada, ó, elementos do primeiro vetor, que são números reais, né? Então, eu vou ter que fazer assim, ó, v índice i, não é assim? Ó, recebe float input, e com isso ele vai ler os elementos do vetor e já vai transformando em real. Eu acho que acabou. Eu acho que acabou, né? Eu criei a lista V e depois li os elementos de V, né? Só falta agora eu retornar esse vetor V, né? Então, como é que eu faço isso? Com a palavra-chave return. Return V. Pronto, acabou, gente. Acabou. A função ler vetor, eu acho que ela está pronta, viu? Dê uma olhada aí para ver se alguém tem dúvida, né? Eu defini a função. Sim, Júlia, pode falar. Porque levetou a IN porque são N elementos, né? Só que eu não entendi esse VI igual a float input. Porque não é números inteiros, tipo, N é igual a um inteiro, correspondente ao número de elementos. Veja bem, o N, que é o número de elementos,
inteiro. Tudo bem. Sendo que os elementos do vetor são números reais. Ó, no formato de entrada, a primeira coisa que você vai ler na leitura de dados, né, é esse número inteiro correspondente ao número de elementos dos dois vetores. E depois você vai ler os elementos dos vetores, que são números reais. Veja bem, aqui a gente não está fazendo a leitura dos dados, pelo menos não de todos os dados ainda, né? A única coisa que a gente fez até agora foi escrever uma função para ler um vetor cujo número de elementos é passado como argumento. Então, essa função ler vetor, ela vai receber de fora dela o valor de n. Não sei como, a gente vai ver isso no programa principal, né? Mas o fato é que a função ler vetor, ela recebe o n e retorna, né? O valor de saída dela é o vetor com os elementos que eu li aqui. Pode perguntar. Eu entendi agora. Porque eu pensava que tem que colocar o número inteiro aí, só que a gente só tá lendo. Eu vou ler esse número inteiro, que é o n, no programa principal. Você vai ver, quando eu for fazer o programa principal, eu vou ler o n. Ok? Muito bem. Bom, gente, olha, então, ó, escrever uma função para ler um vetor cujo número de elementos é passado como argumento, está pronto já. Aqui está pronto. Bom, aí ele diz assim, ó, no módulo principal, chamar essa função duas vezes, gerando dois vetores independentes. Vamos fazer, então, o módulo principal, né? O módulo principal, ele vai ficar aqui depois da definição da função, né? Então, aí, vamos lá. Vamos ler o n agora, né? Vamos ler o n. Então, como é que eu faço aqui, ó? N recebe int, porque é inteiro, input, abre, fecha, fecha. Pronto, agora sim. Ele vai ler o n, que é um número inteiro. O que é que ele diz mais aqui, que eu já esqueci? No módulo principal, chamar essa função duas vezes, gerando dois vetores independentes. Então aqui eu vou chamar a função ler vetor duas vezes. A primeira para ler o primeiro vetor, por exemplo, né? U recebe ler vetor, e aí eu passo o n como argumento, não é isso? E depois eu vou chamar ela de novo, para ela ler o segundo vetor, V mesmo, por exemplo, né? Ó, V recebe ler vetor, passa o n como argumento. Eu estou chamando a função duas vezes. Quando eu chamo a primeira vez, ela vai ler o vetor, que eu estou chamando de U. Quando eu chamo ela a segunda vez, ela vai ler o vetor, que eu chamo de V. Agora, U e V são variáveis globais, assim como N também, né? Não confundir com esse V que é local aqui, né? Quando eu colocar o programa para rodar, vocês vão ver a diferença. Então, gente, eu acho que esse segundo ponto eu já fiz, ó. No módulo principal, chamar essa função duas vezes, gerando dois vetores independentes. Ok? Alguma dúvida, gente, até aqui? Não. Ok. Então, vamos lá, segue. Escrever outra função. Opa, vamos lá, para a segunda função, então. Que receba como argumentos esses dois vetores e o número indicando a quantidade de elementos que eles têm. Ponto. Essa função deve retornar o produto interno entre os vetores. Então essa é a função que calcula o produto interno realmente.
Tá, tudo bem. Então, vamos lá. Eu vou definir uma outra função. Então, def, eu vou chamar de produto interno. Pronto, com um nome um pouquinho grande, mas tudo bem. Produto interno. O que é que recebe mesmo que ele fala? Ele fala aqui, como escrever outra função que receba como argumento esses dois vetores e o número indicando a quantidade de elementos que eles têm, né? Então, recebe o U e o V e o N, que é a quantidade de elementos, né? Pronto, é aqui que eu vou calcular o produto interno, né? Quer dizer, eu conheço U, conheço V, conheço N, e aí vou calcular o produto interno, né? Entre U e V. O produto interno, a gente já viu lá no slide, né? Que é o somatório dos produtos dos elementos de U e V, né? Então, gente, se eu falei somatório, esse somatório, que é o P, né? O P é o somatório. Ele tem que começar com zero, né? Lembram disso? Qualquer somatório começa com zero, né? Tá. E aí eu vou fazer uma estrutura de repetição, ó. For, i, in, range, n, dois pontos, for i in range n, p recebe o que tinha antes, acrescido de u índice i vezes v índice i. E eu acho que é só isso aqui, viu? Depois é só retornar return p. Vamos dar uma olhada aqui para ver se é só isso mesmo. Eu defini a função produto interno, que recebe U, V e N. P, que é o produto interno, começa com zero. E aí eu faço uma estrutura de repetição, né, com I variando de 0 até N-1, de 1 em 1, incluindo N-1, né? Onde P recebe o que ele tinha antes, acrescido de UI vezes VI, né? O primeiro valor do P vai ser 0, né? Então, a primeira vez que eu entrar na linha 10, vai ser P recebe P, ou seja, 0, mais U 0 vezes V0, né? Ok, depois return P. Então, a função que calcula o produto interno está pronta também. Só falta acrescentá-la no programa principal, né? Seria essa parte aqui, a partir da linha 13. Eu vou colocar assim, ó, P recebe PRO. Se você quiser, né, você pode fazer isso aqui, ó. Copia aqui, ó, para não ter um erro de digitação. Produto interno U, V e N, tá? Ok. Falta agora a saída de dados. A saída de dados, ele diz que é um número real representando o produto interno entre os dois vetores, né? Então, eu vou colocar simplesmente, ele não fala nada de formatação. Vamos testar aqui, só colocar um print P, para ver o que vai acontecer, né? Print P. Pode ser que seja só isso mesmo, né? Gente, eu penso que esse problema está resolvido. Deem uma olhada aí para ver se vocês ficaram com alguma dúvida. Ô, professor, Sim? quando é somatório, aí o P é tipo quando for um somatório dos dois, né? Entende? Porque tem que ser zero. Poxa, Júlia, eu não estou entendendo o que você está falando. Ó. Tente de novo. Ó, quando é somatório, sempre tem que ser zero, né? Tipo P. Certo?
Isso. Entendi. Aí eu não Hã? entendi porque você colocou P é igual a P, que é zero no caso. Veja bem. Todo somatório, você tem que inicializar ele com zero. Se eu tiro essa linha 8, quando ele entrar na linha 10 pela primeira vez, ele ia fazer P recebe, diga recebe, né? Não diga igual, né? P recebe P, que era o que ele tinha, o valor dele anteriormente, né? Acrescido, né? Somado com o I vezes VI. Então, se eu não colocar que P é zero, inicialmente, quando eu chegar aqui que eu fizer P recebe P, ele vai dizer, opa, mas eu não sei qual é o valor de P. E aí vai dar um erro, entendeu? Ah, Então é por isso que qualquer somatório precisa ser iniciado com zero. Essa história de P recebe P mais UI vezes VI é o seguinte, é aqui que acontece o somatório. O valor de P é o que tinha antes acrescido de UI vezes VI. Vamos fazer o seguinte, eu vou rodar um exemplo aqui, e aí, rodando o exemplo e a gente vendo os valores das variáveis mudando, fica mais fácil da gente entender, né? Então, veja bem, estou aqui, ó, coloquei para rodar, colocar aqui, ó, next. Veja, ele, no global frame, no global, né? Ele criou uma função com o nome de ler vetor, que recebe n. Next, de novo, ele criou a produto interno, que também é uma função que recebe u, v e n. Bom, ele está na linha 13 e está me pedindo o valor de n. Eu vou rodar aquele exemplo, n é 4, então 4, submit. Olha lá, no global frame, né, no global, n é 4. Tudo bem. Quando eu der aqui um next, o que vai acontecer? Ele tá na linha, ele vai para a linha 14 agora, né? Ó, next. Olha o que ele fez. Ele saiu do global frame e ele está agora dentro da função ler vetor. Olha a setinha vermelha aqui, ó. E ele já passou o parâmetro, n é 4. Tá vendo? Ó? Como é que o 4 ele chegou aqui, ó, na função? Que eu passei o parâmetro, né? Ó, next, ele vai criar a lista V, o vetor V, né? V local, né? Com 4 elementos 0. Olha lá que eu falei, ó. Criou o V dentro da ler vetor, que é uma lista com 4 elementos 0. 0, 0, 0, 0. Ok? Tem que fazer isso aqui, senão dá errado. Né? Vou entrar no for da linha 3. I começa com 0, e ele está me pedindo qual o valor do primeiro elemento. Eu vou colocar aquele mesmo, 1, 2, 3, 4. Então, 1, olha lá, o vetor V, agora o primeiro elemento é o 1, que eu digitei, né? Ele está me pedindo o segundo elemento, eu vou dizer que é 2, submit. Olha lá o 2 no vetor, né? Next, está me pedindo o terceiro elemento, que é o 3, submit. Olha lá o 3 ó, no vetor, né? Next, ele está me pedindo o quarto elemento, que é o 4, submit. Olha lá o 4. O que vai acontecer agora? Next, ele vai lá para o return, ó, linha 5. Ó, return value é esse vetor V. Se eu dou um next, o que vai acontecer? Ele saiu da função ler vetor, voltou para o global frame e o vetor global frame, né? O vetor global, U é o tal do 1, 2, 3, 4 que a gente acabou de ler, não é? Ó, next, ele voltou para a função ler vetor. Foi de novo lá para ler vetor, olha lá, é a linha 15, né? E já passou o n é 4. Next, ele está me pedindo
next, V, novo zeradinho, next. Assim, ele está o primeiro elemento do vetor, que no caso é o 5, né? Submit. Olha lá o 5. Next. 6 agora. Submit. Olha lá o 6. Next. Terceiro, que é o 7, né? Submit. Ah, o 7 foi para lá. Next. E agora o 8. Submit. 5, 6, 7, 8. Pronto. Next. O que vai acontecer? Ó, o return value é o vetor Vzinho. Quando eu der um next, olha o que acontece no global frame. O vetor V é o 5, 6, 7, 8. Ou seja, eu chamei a função lerVetor duas vezes. Na primeira, ele leu o vetor U. Na segunda, ele leu o vetor V. Quando eu digo U e V, eu estou falando variáveis globais. Ok? Variável local é aquela que só existe dentro da função. Tá? Bom, muito bem, mas eu vou aqui para a linha 16 agora. Ó, next. Tá? Eita, confusão, um monte de seta, né? Eu estou agora dentro da função produto interno. Olha o azul bebê aqui, né? E ele passou os parâmetros U, V e N. Né? Ó, U, olha o U, V, olha o V. Né? O N, para falar a verdade, eu nem precisava passar o N, né, gente? Porque eu poderia ter usado aquela função len. Né? O N recebe len de U, ou len de V. Né? Len de length, né? Que é o comprimento, a quantidade de elementos que tem em uma lista, né? Em um vetor. Mas tudo bem, vai, deixa lá. Passei o N lá, né? E pronto. Bom, vamos lá. Next, ele está dentro da produto interno, tá? O P começa com 0. P começa com 0, olha lá, presta atenção, né? Next, o I começa com 0. Next, o P recebe o que tinha antes, que era o 0. Tinha que ter alguma coisa antes, né? O elemento neutro da soma é o 0. Por isso que a gente coloca P recebe 0, né? Parece uma coisa sem sentido assim, mas tem que ter, senão ele dá erro. P recebe P mais UI vezes VI, mas ele fala, mas quem é o P? Tem que começar com o elemento neutro da soma, que é o 0. Ok? Bom, mas aí ele fez, ó, U0 vezes V0, ou seja, 1 vezes 5, que dá 5. Por isso que o P está com o valor 5 aqui, né? Ó, next. O I agora vale 1. E o P? O P vai ser o que tinha antes, ou seja, o 5, mais o U1 vezes V1. Ou seja, 2 vezes 6, 12. Mas ele vai somar esse 12 com 5, vai para 17, né? Olha aí o 17, gente, que eu falei. Next, o I agora é 2. Ele vai fazer P recebe o que tinha antes, que era o 17, acrescido do 3 vezes 7. 3 vezes 7, 21. Né? 21 mais 17, 38. Não é? Pronto, next, o U vale 3, que é o último valor. O P recebe o que tinha antes, que é 38, acrescido do U3 vezes o V3, ou seja, 4 vezes 8, 32, né? Por isso que a soma dá, quer dizer, o produto dá 70. Olha lá, chegamos no 70, né, gente? Next, return value vai ser o P, né, que é o 70, ok? Next, de novo, a gente vai voltar para o global. Eu estava no local, não, agora eu voltei para o global e o P é 70 lá no global, tá? Só falta o print, né, gente? Next, pronto, olha lá o print, 70, né? 70.0. Eu acho que é sem formatação mesmo.
E aí, gente, não fica melhor esse programa rodando no Python Tutor, né? É muito mais fácil de identificar um erro, né? Então, por isso que eu aconselho a vocês a que façam o programa primeiro no Python Tutor, depois vocês copiam e colam para o The Huxley. Perguntas? Tudo certo? Vamos voltar, então, aqui para o código. Certo. Tudo bem, né? Então tá, então aqui, ó, vou copiar tudo. Copiar. Vou voltar para o The Huxley, agora sim, né? Vou em enviar resposta. Eita, mas já tem aqui, apaga, apaga, rápido. Pronto, apaguei. Ctrl V, a nossa versão que a gente acabou de fazer, né? E sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar um erro nesse negócio aqui, hein? Colocar um errinho aqui, gente, nesse negócio. Qual o erro que eu coloco aqui? Deixa eu ver. Colocar um erro. E o P foi igual a 1, roda? Se o P for igual a 1, Isso, roda? Dá certo. se o P for igual a 1, mas veja bem, o P ele vai ser calculado, né? Assim, independente do valor que der, ele vai imprimir o valor do P, né? Então, roda, sim, né? Não seria o N igual a 1, não? Você quis dizer, assim, um elemento só, cada vetor, roda também, né? Não sei se era isso. Mas roda, né? Eu vou colocar um erro, gente, que é o seguinte, ó. Sei lá, se eu chegar aqui e colocar U e U mesmo, né? Não sei. Sei lá, vamos executar esse código aqui, ver se... aí dá erro aqui, né? Acho que ela está dizendo iniciar com P igual a 1 no lugar do 0. Mas aí dá errado, né? Porque o somatório ele tem que iniciar com 0, que é o elemento neutro da soma, né? Se eu colocar P recebe 1, poxa, eu vou estar somando a multiplicação do primeiro elemento pelo segundo e somando com 1, não faz sentido isso, né? Não faz sentido. Por exemplo, aqui ficou um erro muito feroz, né? Então, deixa eu... Por exemplo, se eu chegar aqui e colocar P recebe 1, pronto. Manda executar o código. Vai rodar? Vai rodar, mas ó, mas tá com 1. O 1 seria na multiplicação, isso, no cálculo do fatorial, né? Que você tem o produtório, aí o elemento neutro do produto é o 1. Aí tem que ser, né? Isso, exatamente. Mas viu, ó, eu coloquei aqui, ó, P recebe 1. Aí deu, a minha saída deu 71, né? Eu somei 1 ali, né? Se eu mandar enviar a resposta, gente, esse aqui vai ficar com erro, né? Ó, deu erro, né? Deu erro. Tentativa número 5, dia 7 de fevereiro de 2022, às 12h09, né? O programa não produziu a saída esperada. Não apareceu aquele progresso aqui, né? Então, envia de novo. Pronto, apareceu o progresso agora, com 3 casos, todos 3 errados. Cliquem nos casos e vamos comparar a saída esperada, a resposta esperada, que era 70. Olha a resposta obtida, 71. A gente errou por 1. Você vai lá no segundo caso, né? A resposta esperada era 41,06 e a resposta obtida foi 42,06. Opa! Tem coisa
O terceiro caso, a resposta era 1.2191922, e a resposta obtida foi 2.2191922. Ou seja, todos os três casos, né, eu estou errando por um. Então, pode ser que fique mais fácil para você identificar que o que está errado aqui, ó, é esse valor inicial do P, né? Se você coloca agora enviar resposta, olha lá, gente, problema resolvido com sucesso, né? Viva, viva. Se eu mandar de novo, aí apareceu o progresso lá, ó, os três casos agora estão corretos, né? Que coisa boa, né? E aí, gente, perguntas, comentários. Professor, eu tenho uma dúvida. Uhum. Olha, eu fiz essa questão, só que eu fiz de uma forma diferente, não com esse assunto. Só que rodou. Tem algum problema? Não, de jeito nenhum. Aliás, veja bem, dificilmente uma outra pessoa vai fazer esse programa e vai fazer completamente igual ao meu, né? Dificilmente. O programa computacional é uma coisa o artesanal, assim, né? Cada um vai fazer de um jeito diferente, escolhendo nomes de variáveis diferentes, não é? A ordem aqui das funções poderia ser diferente, enfim. Né? Então, o que importa é dar certo ali no final, tudo bem, né? Bom, o Matheus colocou um comentário aqui no chat. Professor, quando o progresso mostra que você errou, mas não tem nenhuma dica, significa que eu errei todo o programa? Não, de forma alguma. Aquelas dicas que aparecem embaixo lá, o cara que criou aquele problema, ele pode acrescentar dicas, né, nos casos errados, né? Mas se o cara não colocou nenhuma dica, o que vai aparecer é exatamente isso, né? Que não tem dica nenhuma, ok? Muitas vezes não aparece esse progresso aqui, mas aí você envia a resposta de novo e aí ele pode ser que apareça, ok? Mais alguma pergunta, gente? Se não, temos tempo, né, para fazer mais uma questão, talvez um pouquinho mais rápido, né, mas temos sim, são 12h13 ainda, então vamos lá, vamos fazer mais um. Vamos fazer mais uma questão aí, ó. Produto interno já foi. E me digam aí qual outra questão vocês gostariam de fazer, que a gente fizesse aqui, né? Enquanto vocês pensam aí, eu queria mostrar uma outra coisa aqui, ó. Opa, não, tem nada a ver. O que eu fiz? Deu tudo errado. Deu tudo errado. Cadê? Não é isso. Enviar a resposta. Isso, pronto. Eu queria mostrar para vocês o seguinte, ó. Vejam bem, porque a vida não é só The Huxley, né? Lembram da aula passada? Não, o Idol não gosta de mim. Não, o Idol não. Eu também não gosto dele. Eu gostava, mas agora eu não gosto mais. Lembram da aula passada aqui, ó? No PyCharm, né? Que eu comecei a colocar funções aqui nessa biblioteca, underline Patrick, né? Então, eu posso trazer para cá aquelas funções, sabe? Posso trazer para cá. Eu posso chegar aqui, ó. Tenho mais duas funções aqui que eu criei. Eu vou levar lá para minha biblioteca.
né? Parece que ele gosta disso. Pronto. Mas não por que pular tanta linha, né? Tudo bem. Pula aqui, ó. Tá, então eu trouxe para cá a ler vetor e a produto interno, né? E aqui eu posso file, new file, Python file, né? Que nome a gente vai dar para esse negócio aqui? Vamos fazer assim. Deixa eu pensar aqui. Sei lá, gente. Colocar L5, que questão? Questão 4? Aquela era a 4, né? Era a 4, né? Questão 4, vai. Pronto. L5Q4. Enter. Pronto. L5Q4. Aqui, eu posso colocar só o programa principal. Ó. Copiar. Né? Só o programa principal. Mas antes, lembrem que eu tenho que importar, né, a minha biblioteca. Então, eu gosto de fazer assim, ó. From biblioteca. Ele já me sugeriu aqui, ó. From biblioteca Patrick, importe tudo. Asterisco. Beleza. E aí ele vai fazer, ó. Chama o N, vai chamar a levetor 2 vezes e a produto interno e blá, blá, blá. Então, se eu mandar... Tem como aqui? Run. Ó, ele já está rodando lá. Já está rodando. Está rodando? Está rodando, eu acho que está me pedindo o valor do N, né? Colocar que é 4, aqui, Enter. Aí ele está me pedindo os valores, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu acho que ele vai dar o 70 aqui. 70. Olha lá, que beleza, né, gente? Então, lembram da aula passada, né? Porque, vejam bem, né? O The Huxley, ele é uma ferramenta para facilitar nosso trabalho, entendeu? Mas não necessariamente você vai programar no The Huxley, você pode utilizar o PyCharm, né? E aqui eu estou mostrando para vocês, ó, eu tenho aqui um arquivo onde é o meu conjunto de funções, né? E aqui eu estou mostrando o programa principal, é esse aqui que a gente coloca para rodar, né? Temos outra observação aqui da Júlia no chat. Faz a função para conversão de graus para radianos. Pronto, vamos lá então. Um pouco rapidinho, mas dá tempo. Vamos lá. Função para conversão de graus para radianos, né? Então, vamos lá. Vamos ler o enunciado da questão, né, gente? Descrição. Criar uma função para ler um vetor cujo número de elementos, a dimensão, é passado como argumento. Mas, pera lá. Isso aqui a gente acabou de fazer. Não é? Presta atenção. Ó, criar uma função para ler um vetor cujo número de elementos é passado como argumento. Essa daqui é a minha ler vetor, que a gente já fez, não é? Não precisa fazer de novo, ela está aqui, ó, na minha biblioteca, né? Não precisa fazer de novo não, gente. Pelo menos essa função, né? Bom, vamos lá, segue. Crie, né, uma outra função que receba um vetor e faça a conversão de graus para radianos de todos os elementos desse vetor. Opa, não, essa daí a gente tem que fazer, né?
Porque essa função eu ainda não tenho na minha biblioteca. Uma função que recebe e converte aquilo ali de graus para radianos, não tem, não. Então, vamos ter que fazer essa daqui, tá? Essa função deve retornar um vetor com os valores convertidos. Tudo bem. Escrever também o módulo principal. Aí tem uma observação aqui. Ó. Use o valor de π com a maior precisão possível. Opa, então é aquele negócio de import mat, né? A biblioteca mat, de matemática, né? Eu falei isso na aula passada, né? Tá bom, vamos ver como é que faz. O formato de entrada. Um número inteiro n na primeira linha, correspondente ao número de elementos do vetor. Igual o problema anterior, né? N números reais em coluna, correspondentes aos elementos do vetor de ângulos em graus. É muito parecido com o que a gente fez na aula passada, na questão anterior, né? Então, eu leio o formato de entrada e comparo com o exemplo. 8 é a dimensão do vetor, né? Então, vem lá, 8 valores. Ele fala que é real, gente, fala, né? Em números reais, né? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360. Isso aqui é tudo graus, né? 0 graus, 30 graus, 45 graus, 60, 90 graus, 180 graus, né? E eu vou transformar isso aqui para radianos. Essa é a questão, né? Qual o formato de saída? N números reais em coluna, formatados com 5 casas decimais. Opa! Beleza. Correspondentes aos elementos do vetor em ângulos. Não, peraí, não entendi, me perdi. N números reais em coluna, formatados com 5 casas decimais, correspondentes aos elementos do vetor de ângulos em radianos. Então, são os valores aqui em radianos, né? Por exemplo, 180 graus, né? 180 graus é π, né? 360 graus é 2π, mas o 180 é 3,14, 15, 9, né? Então, é isso aí, a brincadeira é essa, né? Antes da gente sair programando aqui, que nem um maluco, vamos fazer um rabisco aqui também, assim, né? Porque, veja bem, é aquilo que eu acabei de falar, gente. 180 graus equivale a π radianos. Não é verdade? Agora, x graus equivale a y radianos, né? Qual o valor do y, gente? É fácil, né? Y vai ser igual a x vezes π, por isso que precisa do π, né? Dividido por 180, gente. É assim que transforma, né? É assim que transforma de graus para radianos, né? É assim, né? 180 graus equivale a π radianos. X graus equivale a quantos radianos, né? Então, o y é x vezes π dividido por 180. É isso aí mesmo. É essa conta aí que a gente vai ter que fazer, né? Vamos lá? Vamos lá partir para a programação mesmo aqui no Python Tutor, tá? Deleta isso aqui, vamos embora. Eita, eu não devia ter deletado, porque a ler vetor já está aqui, então vou deletar daqui para baixo, tá? Pronto, deleto daqui para baixo. Não é porque foi a primeira coisa que ele pediu, ó. Criar uma função para ler um vetor cujo número de elementos é passado como argumento. Já está pronto. Olha ele aqui. Já está pronto. Não precisa mudar nada. Ok? Tá. Crie uma outra função que receba um vetor e faça a conversão de graus para radianos de todos os elementos desse vetor. Essa a gente tem que fazer. Tá? Então, aqui, ó. Def. Eu vou
converte. O que que isso recebe aqui, gente? Ele fala, hein? Tem uma outra função que receba um vetor e faça a conversão de graus para radianos. De graus para radianos. De todos os elementos desse vetor. Então, ele fala para só passar o vetor, né? Eu vou chamar, ele recebe em G, que eu vou chamar de graus, tá? E vai retornar R, que é em radianos. Pronto. E não vou passar nem a dimensão, viu? Vou usar o tal do Len, que eu comentei, né? Ele recebe o G e vai retornar o R. R em radianos. Vamos usar o tal do Len que eu falei? Gente, ó, é assim, ó. N recebe Len de G, que é o número de elementos de G, tá? E aí eu vou criar o R. R vai ser todo zerado inicialmente, ó. R recebe 0 vezes N. E agora, faço a estrutura de repetição. For I in range. N, 2 pontos. Então, R índice I recebe... Como é que é mesmo? X vezes π dividido por 180. Eita, mas tem um negócio do π, né? Eu tenho que importar. Lembra aquele negócio lá? Ó? Mas eu não gosto de usar o import, né? Porque senão eu tenho que colocar met.py, né? Não, eu vou fazer assim, ó. From met import py. Da biblioteca met, eu quero importar o valor do π. E aí, será que eu preciso passar esse π, gente, como argumento? Vamos ver, eu vou deixar 100 para ver se dá erro, né? Eu vou deixar assim. Tudo bem, vamos lá, vamos que vamos, né? Então, como é que é mesmo? Volta aqui. É x vezes π dividido por 180, né? Então, seria g vezes π dividido por 180. Todo espaçadozinho, né? Todo bonitinho. RI é G... R é radianos, né? Graus, né? GI vezes π dividido por 180. Com isso, eu quero que ele returne o R. Eu acho que é só isso aqui a função. É uma função que recebe G, aí o N recebe o len de G, len, né, de comprimento, é o número de elementos, né? De G. R recebe 0 vezes N, né? Uma lista com N elementos, tudo zero. E for I in range N, RI recebe GI vezes π dividido por 180. Estou preocupado porque eu não passei esse π como argumento, né? Eu quero ver se ele vai reclamar comigo. Bom, mas tudo bem. Eu acho que eu fiz aí a converte. Se alguém tiver alguma pergunta, tá? Pode perguntar aí. Depois é para fazer o quê? Escrever também o módulo principal. O módulo principal... Vamos lá, o módulo principal. O módulo principal, primeiro ele tem que ler o N, né? Igual eu fiz no problema anterior. Int input, né? Aí eu chamo a ler vetor para ele ler o G, né? E passa o N como argumento, não é isso? É isso. Tá. Certo. G recebe ler vetor N. O que mais? Chama converte agora, né? R
recebe, converte G, não é isso? Agora, como é que é para imprimir, hein? Como é que é a saída? Ó, formato de saída, N números reais em coluna, formatado com 5 casas decimais correspondentes aos elementos do vetor, blá, 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 né? Então, tá, vamos fazer aqui, ó. Ele não pediu para fazer um módulo só para isso, né? For i in range n 5 casas decimais, né? Print, abre parênteses, abre colchetes, 2 pontos, ponto 5F, não é assim? Não, porque esqueci de abrir aspas aqui, não é isso? Aí fecha aspas, é isso? E ponto format, o R índice I. Dá uma olhada aí, gente, vê se está certo isso aqui. For I in range N. Print, com 5 casas decimais, o R índice I. Eu acho que está certo. Eu acho que está certo. Vamos rodar um exemplinho aqui. Se está errado, a gente já vai saber, né? Vamos lá. Eita, já, pronto. Agora. Se der errado, a gente já vai saber, a gente já soube rápido. É um parênteses aqui, né? Isso, isso. Vamos lá. De novo. Pronto. Isso aqui, close. Tá. Ó, from at import P. Next, pronto, ele importou o Pi. Tá aqui o Pi no Global Frame 3.14. Aqui tá mostrando 3.1416, gente, mas ele tá com o maior número de casas decimais aí. Eu comentei isso na aula passada. Tá. Next, levetor, é uma function, né? Levetor, ok. Next, a converte, que é uma função também. E já está me pedindo aqui o valor do n, né? Eu não vou colocar 8 não, tá, gente? Vou colocar aí só alguns valores, vou colocar 0, 90 e 360, vai, tá bom. Então, 3 valores, vai. 3, tá. Pronto, então n é 3, next, ó, ele entrou na levetor, tá? N é 3, next, o V, 3 zerinhos, next, eu falei que era 0 o primeiro, vamos lá, o 0, next, 90, não, eu falei 90, tá 180, né? 180, submit, vamos lá, o 180, next, 360, submit, pronto, então tá lá, 0, 180, 360, next, ó, returning value é esse vetor, é o vetor V, né? Percebam, gente, olha que interessante, né? Percebam bem isso. Localmente, o nome do vetor é V, sendo que na global, olha o que vai acontecer. Na global, ele vem como G, né? Então, ficou claro a diferença entre variável local e variável global, né? Local é dentro da função. Global é no programa principal, vamos dizer assim, tá bom? Bom, next, ele vai entrar na convert agora, e já pegou o G, né? Next, ele vai calcular o N com o len. Olha lá, o N é 3, maravilha, né? Criou o R com 3 zerinhos. Next, e começa com 0. E aí ele já calculou, porque 0 graus é 0 radianos, né? Olha a fórmula aqui, ó. Mas e o pi? Ele não está reclamando do pi, né? Isso que eu estou achando interessante.
ele está calculando aí. Como se ele soubesse quem é o pi, uma boa, né? Vamos lá, calculou. E o pi está aqui dentro da converte, né? Interessante isso, né, gente? Pois é, isso é uma característica do Python 3, né? Ou uma característica do Python, né? As variáveis globais, elas ficam disponíveis mesmo dentro da função, né? Então, percebam, ele está dentro da converte, mas ele está enxergando a variável π que está lá na global, né? Isso é interessante. No MATLAB era diferente isso daí, né? Eu tinha que passar o parâmetro realmente. Mas no Python ele é mais amigável. Se você não passou o parâmetro, não tem problema não. Ele vai lá buscar na global, tá? Como é legal, né, esse tal de Python, né? Então, beleza, ó. Aqui o valor do π, o i igual a 2, calculou agora o 360, né, que é 2π, e beleza, ele vai só return agora o R. Ó, o return value é esse R aqui, ó. Next, pronto, tá lá, ó, na global. E agora ele vai para o print, né? Então, i é 0, ele imprimiu o primeiro já? Não sei, imprimiu, aqui, ó. Imprimiu o primeiro, next, vai imprimir o segundo, next, vai imprimir o terceiro, e com 5 casas decimais, né? Conforme a gente quer. E next, pronto, acabou. Então, gente, olha, tá aí. Aí o programa tá pronto, tá funcionando. Dei uma olhada para ver se vocês têm dúvidas ainda. Nenhuma dúvida? Dê uma olhadinha aí direitinho. Nenhuma, tudo tranquilo? Tranquilo, né? Bom, voltando então aqui para o programa, é só copiar e levar agora para o The Huxley, né? Eita, tem um aqui, fechem os olhos, pronto. Ctrl V, pronto. Beleza. Beleza, pronto. Estamos aqui. Vamos botar um erro? Então, né? Vou botar um erro. Já sei qual é o erro que eu vou botar. Eu vou transformar isso aqui em um comentário, gente. Não sei se é assim. E ao invés de colocar o valor de π, eu vou colocar 3.14 para ver se ele dá errado, né? Não sei se vai dar errado, né? Quer dizer, eu não estou importando o π, eu estou colocando 3.14, né? Executar o código, deu um número aqui, beleza? Vou enviar a resposta. Eita, deu errado, ó. Dia 7 de fevereiro de 2022, 12h39. Tá errado. Apareceu o progresso? Não apareceu o progresso. Tem problema, envia de novo. Agora apareceu o progresso. Esse programa só tem 2 casos, né? Vamos clicar no primeiro. Cliquei no primeiro. A entrada utilizada é aquela, a resposta esperada era essa daqui. Olha a nossa. Era para aparecer 0, tudo bem, apareceu 0. Era para aparecer 0.52360, o nosso deu 0.52333. Errei lá na 4ª casa decimal, né? Era para ser 0.78540, o nosso foi 0.78500, né? Era para ser 1.04720, o nosso foi 1.046. Ou seja, a gente está com um problema de precisão aqui, né? O segundo caso também, né, gente? Ó, era para ser 2.15473, o nosso deu 2.15364. Então, isso aí pode ser uma pista
o cara perceber um problema de precisão aqui. Quer dizer, precisa o valor do π com muitas casas decimais, né? Só do jeito que estava, 2 casas decimais, não deu legal, não. Então, executar o código, enviar a resposta agora. E agora, gente, olha que maravilha. Problema resolvido com sucesso. Se eu mandar de novo, olha lá o progresso. Os 2 casos, né? Corretos, gente. Que beleza, né? Que beleza. Era isso que a gente queria. Ok? Me digam agora. Ainda ficou alguma dúvida nessa questão? Tudo certo? Tem 3 dúvidas, não sobre essa questão. Puxa vida, mas será que a gente consegue tirar essas 3 dúvidas aí em 8 minutos, Matheus? Eu não sei. Quais seriam? Quer tentar? A primeira, professor, vamos dizer assim, o print, ele está em formato de linha. Tem alguma forma que eu posso colocar ele no print em coluna, um abaixo do outro? Sim. Não, pera lá. Um abaixo do outro foi o que a gente acabou de fazer. Isso aí não tem problema nenhum. Né? Mas o print, um abaixo do outro. Não conheço, não. Não conheço, não. Por meio da estrutura de repetição, tem como fazer esse print um abaixo do outro. É como eu fiz aqui, né? O problema é quando ele pede na mesma linha. Que aí você tem que mudar o end, né? É aquela história do o end, que é o final, né? Eu tenho a impressão que é isso aqui, assim, ó. É um parâmetro que você passa, seria esse aqui, ó. Eu vou tentar fazer aqui, para ver se dá. Porque a opção padrão é essa daqui, ó. Não sei se estou fazendo certo. A opção padrão é essa daqui, ó. O parâmetro end, que é final da linha, né? É igual a isso aqui, que é para pular a linha. Eu não sei se isso aqui está certo, viu, gente? Deixa eu executar para ver se... parece que sim. Aliás, não, parece que sim. Ó, dá a mesma coisa, tá vendo? Ó, deu a mesma coisa, tá? Mas se eu quiser na mesma linha, aí ao invés de colocar Ctrl/N, que é para pular linha, né? Eu coloco um espaço. Veja a diferença. Olha ele na mesma linha. Olha a saída como ficou agora, tá vendo? Então, a dificuldade realmente é quando ele pede a saída na mesma linha. Se não for na mesma linha, puxa, é como a gente acabou de fazer. Ok? Ok. Então, acho que a primeira pergunta já foi. Vamos ver a segunda. E a outra seria assim, se eu podia colocar a estrutura de repetição dentro da estrutura de condicional. Sim, claro, não tem problema nenhum. Porque, veja bem, quando a gente fala de estrutura de seleção condicional, estrutura de repetição, a gente está utilizando a ideia de bloco. Bloco é um conjunto de comandos. Pode ser um comando, pode ser 1 milhão de linhas de comando, entendeu? Então, ali pode ter tudo.